Nós vamos reabrir a 108ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Esta presidência vai fazer aqui um convite a todos os vereadores, a todo o público presente nesta manhã, para a audiência pública de número 21, a 21ª audiência pública, a realizar-se no dia 8 de junho de 2011, às 19 horas. E nós temos na pauta convite 2 projetos a serem discutidos em audiência pública. O primeiro projeto é o de número 10.840, de autoria do prefeito municipal, que reformula disposições e anexos da Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo. E o projeto de lei de número 10.760, de 2011, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que altera a Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo para redescrever a Zona de Serviços Institucionais, a ZS2. Então, fica feito o convite para a 21ª audiência pública a realizar-se amanhã, a partir das 19 horas. Esta presidência também fará a seguinte convocação para a 18ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, em 7 de junho de 2011. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária para apreciação das seguintes matérias. Primeiro item, projeto de lei de número 10.919, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público a partir de 1º de maio de 2011. Segundo item, projeto de lei de número 10.926, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de maio de 2011 os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais. Terceiro item, projeto de lei de número 10.927, de autoria da mesa, que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. E quarto e último item da nossa sessão extraordinária, o projeto de resolução de número 769, de 2011, também de autoria da mesa, que altera a resolução 525, de 2007, para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Portanto, senhores vereadores, logo após a nossa ordem do dia, teremos uma sessão extraordinária. Retomando a nossa ordem do dia, vamos ao segundo item, o projeto de lei de número 10.779, de 2010, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIV, e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. Esta presidência recebe o requerimento de número 650, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para a sessão do dia 9 de 8 de 2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra o autor, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, líderes nossos religiosos, nossos pastores que se encontram presentes, o EIV merece ainda uma discussão um pouco mais aprofundada devido a uns ajustes mandados pelo Executivo. Em termo a respeito das adequações, foi bem discutido, mas houve novas mudanças além dessas. E há uma necessidade de um parecer jurídico, mas, novamente, as comissões que julgaram, devido às modificações do EIV. Então, é por isso que estamos pedindo o adiamento, mas querendo agradecer à comissão que está aqui, né, que veio hoje ver a votação do EIV. Então, eu venho dar essa satisfação, porque eu pedi esse adiamento. Tivemos uma reunião agora, com toda a casa, e chegaram-se ao consenso, chegamos desta necessidade de votar o EIV o quanto antes,
mas há necessidade dos pareceres das comissões, comissão jurídica e das outras, para que possamos, então, efetuar a apreciação final deste projeto. Mas caminhamos bastante, e eu quero agora, com licença do presidente, agradecer a alguns dos líderes que estão conosco, dos grandes líderes desta cidade, que vieram aqui hoje ver a apreciação desse projeto. Pedido, lutado, conquista, agradecer todos os pares desta casa, os vereadores que abriram a discussão, que lutaram também em favor dos templos religiosos. Tivemos as conquistas que pedimos, igreja sendo tratada como igreja, né, a adequação de acordo, a classificação com a lei e o mecanismo, e tivemos participação intensa de praticamente todas as denominações religiosas da cidade. Assembleia de Deus do Belém, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus do Perus, Bragantino, Brasil para Cristo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Quadrangular, a Igreja Presbiteriana, Adventista, a Igreja Católica, a Igreja Liberdade Cristã, a Comunidade Cristã, a Congregação Cristã no Brasil, comunidades em geral cristãs, a Igreja de Vinho Novo, Espaço Empresarial Cristã, Diaconia, Pró-Família, outras igrejas que tiveram, o certo é que é uma família evangélica aí de cerca de 70 mil pessoas que estiveram representados, conversando na prefeitura, conversando com o executivo, e mostrou a união da família evangélica em nossa cidade, de todos, enfim, que lutaram por ter esta distinção, como manda a Constituição Federal, porque, aliás, senhor presidente, estourou meu tempo, só para concluir, notou-se uma grande precisão no Executivo, de que precisa um homem também de natureza espiritual no Executivo. Eu até discuti bastante, senhor presidente, com as comissões políticas, nas próximas eleições, de não estar brigando mais no Legislativo, Vereador mas Val, de participar no Executivo. Val, Mas eu só queria concluir, obrigado, senhor presidente, por essa colocação que foi o requerimento que nos trouxe nessa discussão. Obrigado pelos 30 segundos, senhor presidente. Com Vossa Excelência hoje, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento de adiamento para a sessão ordinária do dia 9/8, de apreciação do projeto de lei de número 10.779. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado, então, para o dia 9/8/2011, a discussão e votação do projeto de lei de número 10.779, que regula, nos termos do plano diretor, o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Gostaria de ratificar, senhor presidente, o pedido que fiz ao vereador Leandro Palmarini, presidente da Comissão do Meio Ambiente, para que convoque uma reunião da comissão, para que já se antecipe ao seu parecer e possa avaliar os impactos dessa proposta, até que tenha-se aí o parecer jurídico da casa. Então, ficaremos no aguardo para que possamos esclarecer as nossas dúvidas, reavaliar nossas emendas, também na perspectiva do impacto ambiental que possam acontecer com essa nova mensagem modificativa. Obrigada. Muito bem, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, a pedido da vereadora Marilena e também por se tratar de um assunto de grande importância, assim que essa questão do novo texto do WAVE vier para esta casa, vamos convocar uma reunião da Comissão de Meio Ambiente para estudar as possíveis mudanças que possam vir no novo texto, junto com a comissão, e assim depois daremos o nosso parecer. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro Palmarini.
Terceiro item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.902, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que cria os cargos públicos que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 10.902. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.902. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.903, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que cria o cargo de coordenador do PROCON de Jundiaí, símbolo CC2. Está em discussão o projeto de lei de número 10.903. Em votação. Vereador Mingo. Obrigado. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.903, que cria o cargo de coordenador do PROCON de Jundiaí, símbolo CC2. Quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.236, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei 6.607 para modificar exigências no comércio de alimentos para consumo imediato. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o autor, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, projeto de lei de minha autoria, número 10.236, que altera a lei 6607/05, para modificar exigências no comércio de alimentos para consumo imediato. Projeto de lei simples, teve o parecer pela legalidade e constitucionalidade por parte da nossa consultoria jurídica, teve o parecer favorável pela Comissão de Justiça e Redação, e simplesmente o que é? É colocar nesses alimentos de consumo em padaria ou um restaurante, alguma coisa que seja mais rápida, para que se coloque quais são os ingredientes, como muitas já colocam, qual principalmente o prazo de validade, uma vez termos noção da nocividade que ocorre caso haja o vencimento. Então, é um projeto simples, legal, constitucional, que prevê e protege o consumidor de alimentos que não tenham essas declarações, inclusive o valor nutricional. Senhor presidente, senhores vereadores, por aqui presente, razão pela qual essa que eu peço a votação dos senhores favoravelmente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.236, que altera a lei 6.607 para modificar exigências no comércio de alimentos para consumo imediato. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o projeto de lei de número 10.236. Vereador Silvermani. Muito bem, com 11 dos senhores vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.236. Vamos passar à discussão do sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.289, de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que condiciona o acesso de animais domésticos e domesticados a áreas públicas de lazer. Está em discussão o projeto de lei.
Já tem novo vereador, Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Projeto de lei 10.289, que condiciona acesso de animais domésticos e domesticados a áreas públicas de lazer. Bem, esse projeto é uma reivindicação de grande parte da população que possui animais e, a exemplo do que acontece em municípios vizinhos ao nosso e até maiores que o nosso, Campinas, o próprio município de São Paulo, em que as áreas públicas de lazer se condiciona o acesso de animais domésticos. Logicamente, é um projeto que exige alguns cuidados. No projeto, colocamos que caso o animal tenha acesso, seja permitido nos parques do nosso município, o animal deverá usar coleira e guia adequada ao seu tamanho e porte, será conduzido por pessoa com idade e força suficiente para submetê-los, e o principal deles, o condutor recolherá os dejetos sob pena de realização da necessária limpeza e após a imediata retirada do local. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante, ou seja, sou a favor que os animais realmente sejam permitidos nos parques de Jundiaí, exceto no Parque da Cidade, por termos uma questão de manancial, problema das capivaras e assim por diante. Porém, como exigido nos outros municípios, a pessoa entrar com a sacolinha, com a pazinha, para recolher os dejetos do animal. O próprio presidente dessa casa, o vereador Júlio, tem uma lei de 2004 e que já exige das pessoas, quando passearem para os seus cães, não precisam nem ser em parque público, nas ruas do município, que retirem os dejetos dos seus animais. Inclusive, a lei não foi regulamentada até hoje, porém, vemos plaquinhas na cidade. No fórum que realizamos nessa última quinta-feira, envolvendo toda a questão animal no município, esse também foi um assunto muito debatido. Muitas pessoas não entendem por que Jundiaí não pode e os municípios ao redor podem. Então, eu peço aí apoio dos vereadores. Essa semana é um projeto que tem um vício de ilegalidade por ser uma atribuição exclusiva do Executivo Municipal, porém, eu peço apoio dos vereadores nessa primeira fase para que esse projeto seja aprovado e conversaremos com o prefeito a respeito dessa questão. Um dos caminhos que, em conversas preliminares com o prefeito, seria a liberação de ao menos um parque público, o que ofereça menos risco a qualquer tipo de manancial ou qualquer outro problema à administração pública. Portanto, peço apoio de Vossas Excelências e assim conversaremos com o prefeito a respeito dessa questão para que Jundiaí não fique, diferentemente dos outros municípios, sem nenhum parque público para que as pessoas possam levar seus animais. Obrigado, senhor presidente, seus vereadores e público que nos acompanha. Muito bem, continua a discussão o projeto de lei de número 10.289, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que condiciona acesso de animais domésticos e domesticados a áreas públicas de lazer. Em votação, o projeto... desculpa. Perdão, vereadora Marilena. Com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Não, eu torno a dizer, né? Às vezes a gente comete ato falho, mas eu não tenho visão, às vezes, tão apurada. Já tinha passado, vereador. Projeto de lei 10.289, do vereador Leandro Palmarini, que condiciona acesso de animais domésticos e domesticados a áreas públicas de lazer. A iniciativa é importante para tentar regularmos, né, essa relação de convivência do homem com o animal e a sociedade nos nossos diversos ambientes. Mas eu confesso que senti falta aqui da questão do porte dos animais, que não basta só a pessoa ter condições de segurar seu animal. A gente já imagina um animal no colo, um animal que habitualmente anda em carros.
quando a realidade a gente tem animais de portes grandes, Rottweiler, outras Pitbull, e que precisariam aqui, está sendo pensado nessa conversa que vai se ter com o Executivo, que se pense aí alternativa para tentar pensar nas restrições de animais maiores, ou de se adotar medidas aí de contenção do animal, embora a gente fique com receio, né? Acho que as pessoas devem ter receio, por mais dócil que pareça o animal, ele, num ambiente público, ele tem que estar, as pessoas têm que estar em segurança. Então, eu acho que aqui reflete uma intenção importante de dar condições das pessoas levarem seus animais nesses ambientes públicos, mas também tem que ter nós temos que ter a capacidade de enxergar que a mesma relação afetiva que a gente tem com um poodle, nós também temos com um Rottweiler, um Pitbull ou outro animal. Então, eu penso que tem que ser tratado essa questão. Nós não costumamos fazer emendas, né, em projetos de vereador. É uma coisa que a gente costuma pautar na conversa. Como ele já apresenta esse vício de ilegalidade, a gente teme aí até por um veto, eu acredito que possa caminhar aí na discussão essa conversa e que se atente para essa questão dos animais de grande porte. Permite uma parte, vereador? Claro, vereador. Bem, Vossa Excelência tem razão, o projeto está um pouco aberto, porém, como sabemos que existe o vício da iniciativa, na verdade, o objetivo do projeto é fomentar uma discussão e que o Executivo, assim entendendo ser importante, pelo menos um parque no município, que seja liberado a questão aí de cães, que isso seja feito. Então, na verdade, é uma proposta inicial de discussão. Sabemos que esta casa realmente não pode interferir num bem próprio municipal, porém, como esse vereador recebe uma grande demanda nesse sentido, esse é o objetivo. E um segundo item, que foi, inclusive, é um inciso aí do projeto, o animal, quanto à questão do porte, o animal usará coleira e guia adequadas ao seu tamanho e porte. Porém, volto a frisar, é uma discussão com o Executivo para que o Executivo baixe as normas. Bem Exatamente. forte, talvez focinheira ou talvez restrição, porque nós não podemos também ficar reféns da liberdade do outro, né? Vai tolher alguém aí no sentido de ter seu passeio, sua tranquilidade garantida. Essa é uma questão mesmo para provocar discussão, merecerá meu voto e o meu apoio. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena Negro. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.289, do vereador Leandro Palmarini, que condiciona acesso de animais domésticos domesticados a áreas públicas de lazer. Com a palavra, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, o projeto de lei 10.289, do vereador Leandro Palmarini, condiciona acesso de animais domésticos e domesticados a áreas públicas de lazer. Bom, vereador, eu, até para descontrair um pouco aqui, né, até brinquei aqui, mas é uma realidade. A questão do domesticado, aí deixa muito aberto, né, essa situação do domesticado. Então, se eu tiver um jacaré domesticado, eu vou levar no parque, não vai poder, fica meio complicado. Então, eu pediria até que o vereador tirasse, fizesse não sei se parar um pouquinho a sessão, senhor presidente, até para a gente colocar uma emenda, tirar o domesticado, que eu acho que fica muito aberto o domesticado, né? Então, qualquer animal que você possa ter na sua casa, eventualmente, você poderia levar a um parque. Então, né, a iniciativa ela é interessante até para abrir a discussão, né? Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem uma demanda muito grande, né, dos animais domésticos, realmente, cachorros, cães e gatos, né? A preocupação da vereadora Marilena é a mesma da minha. Cachorro de grande porte. Daqui a pouco, né, fica complicado você andar com cachorro de grande porte sem focinheira, eu também colocar focinheira no cachorro, eu também
é difícil a gente analisar toda essa situação, mas tem que levantar a situação para a gente discutir realmente. Eu acho que o projeto demanda um pouco mais de discussão, de elaboração. Então, até peço para Vossa Excelência, vereador, até retirar esse projeto, né? Eu acho que seria de bom tom, nesse momento, a gente retirar o projeto, mesmo que seja só para fomentar uma discussão, mas o projeto deve ser um pouco mais elaborado, né? Até a gente estava discutindo aí, eu, particularmente, não me sinto à vontade em votar esse projeto, tá bom? Então, assim, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse o projeto, até para elaborar melhor, adiasse, tá? Permite a parte? Permito, vereador, permito. Vereador, na verdade o projeto, como eu falei, ele não é de competência do Legislativo por se tratar de próprios municipais, né? A ideia do projeto é realmente fomentar a discussão e sabemos que virá o veto, uma vez que essa casa não pode legislar sobre esse assunto. Então a ideia do projeto justamente é fomentar a discussão. Então, na verdade, eu não vou adiar o projeto, a minha ideia é que se fosse votado e vindo o veto, né, eu peço o apoio de vocês para a gente que mantenha o veto, mas para a gente iniciar essa discussão com o Executivo. Tá, né? ok, Esse é o objetivo do projeto. Sabemos que essa casa realmente não pode legislar sobre isso, mas a discussão é muito importante sobre o tema, porque as pessoas me perguntam, vereador, por que Jundiaí não pode animais em parques públicos e os municípios vizinhos podem? Então, eu acho que realmente é mais como um debate para a gente fomentar a discussão. Tá, Peço a ok, parte, vereador. por Peço favor. uma parte. Tem uma parte, vereador, desculpe. Não, apenas para corroborar na ideia de Vossa Excelência, sendo aprovado um projeto desse, o sujeito que quiser ir passear com o seu cavalo na praça pode. Ipsis literis pode. Pode. Então, eu sou contra os termos do atual projeto. É o que eu... Eu acho que é melhor especificar, né, alguns animais que são comuns você levar para passear, e na medida que alguns setores mostrar que tem uma demanda, olha, eu crio determinados animais e eu não posso, aí você vai acrescentando isso na lei e vai sentindo o que a população tem a dizer com relação aos passeios dos animais nas praças. Então, eu gostaria de pedir ao autor, nessa parte que faço a Vossa Excelência, que direcione especificamente cães e gatos. Eu acho que é o que mais a turma vai fazer, e desde que com os devidos cuidados, né, de fezes e uma série de outros inconvenientes, se for de médio para grande porte, com focinheira, etc. e tal. Eu acho que isso seria o mais adequado, por isso eu apelo mais uma vez aí ao autor, que faça o adiamento por uma sessão ou duas e faça essa correção Questão de ordem. no texto. A minha opinião que eu oferto na fala de Vossa Excelência. Questão de uma ordem parte. do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, eu queria consultar se há uma possibilidade de que a gente possa apresentar uma emenda, então, de que só especificamente para o cão, ainda em tempo hábil, antes da apreciação do projeto agora. Ou, se houver possibilidade de apresentar emenda, se não adiamos. Vereador Val, possibilidade, o nosso regimento lhe permite a qualquer tempo, desde que o senhor tenha as assinaturas legais que lhe compete. Para isso, essa presidência, essa é o desejo, iremos ouvir o término da palavra do vereador José Galvão Braga Campos, que havia dado essa sugestão, né? Questão de ordem antes. Questão senhor de presidente. ordem do vereador Leandro Palmarini. Eu acho que eu pedi ao vereador Val, se possível, que ele realizasse a emenda, e se não for possível, por tempo, adiar por uma sessão para que se apresente a emenda, então. O nosso No que for melhor. O nosso pra regimento casa. permite, vereador, né? Está lá no nosso regimento, que é permitido a apresentação de emendas durante a discussão, desde que o senhor tenha 11 assinaturas regimentais, se não falha a memória desta presidência. Então, para terminar o uso da palavra, o vereador José Galvão Braga Campos. Obrigado, presidente. Então, fica contento aí os apartes e também a questão de ordem, tanto o vereador Leandro Palmarini quanto o vereador Val, né, o vereador Durval também. E eu acho que chegamos ao bom tom aqui de, né, nós fazermos uma emenda, tirando aí, suprimindo o item animais domesticados e sim, ficando apenas animais domésticos, mas mesmo assim, nós temos ainda que olhar melhor para esse projeto e dar uma destinação melhor para
para a atividade prevista nesse projeto, uma vez que tem que contemplar aí os animais de pequeno porte e os animais de grande porte também, né? É uma preocupação animais andando nas vias públicas, né? E o bom trato dos animais é de bom tom nesse momento. Mas são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Tico. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, essa questão de ordem é para pedir a Vossa Excelência que, se assim o entender, que coloque a apreciação dos nobres pares a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, eu submeto ao plenário a votação da prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor Essa presidente. presidência, antes de conceder a questão de ordem, para o Eu ia vereador pedir Leandro. a Vossa Excelência a suspensão, se assim o plenário entender, por até 5 minutos, para apresentarmos ou a emenda ou a prorrogação do projeto, ou o adiamento do projeto por uma sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, submeter ao plenário a questão de ordem do vereador Durval Orlado. É que antes que pare por algum momento a sessão, eu vou distribuir um convite para cada vereador, mas eu queria deixar registrado que neste sábado, dia 11/6, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí, às 9 horas da manhã, nós vamos realizar o fórum Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho. O Marcos Antônio dos Santos vai ser um dos palestrantes, ele é psicólogo, especialista em reabilitação. Eu vou falar a respeito de alguns projetos de lei nesta área, e o Carlos Alberto Oliveira, que é o delegado do trabalho aqui na região, vai falar sobre a questão da legislação e a empregabilidade no mundo do trabalho. Então vai ser sábado às 9 horas da manhã na Associação dos Aposentados de Jundiaí. Eu estou estendendo esse convite a todos os vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlado. Na hora que o senhor falou Carlos Alberto de Oliveira, aí já pensei que fosse meu irmão que o senhor tivesse convidado, vereador Durval Orlado, que é homônimo do meu irmão Carlos Alberto de Oliveira. Esta presidência vai colocar em votação a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos, se necessário, para que o vereador Leandro Palmarini se decida se vai adiar ou se vai fazer uma emenda. Então, está em votação a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, os trabalhos estão suspensos por 5 minutos, se necessário.
Alô? Estão reabertos os trabalhos. Depois de uma árdua discussão, o vereador Leandro conseguiu definir que ele vai adiar o projeto de lei de número 10.289. Esta presidência recebe o requerimento de número 654, de autoria do vereador Leandro Palmarini, de adiamento para a sessão do dia 14/6/2011. Em discussão, o requerimento de adiamento. Em votação. Com 12 senhores vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 14/6/2011, a discussão e votação do projeto de lei de número 10.289. Sétimo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número... Justificativa de voto do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Não é só quando vota contra. Senhor presidente, embora tenha tido maioria justificativa de voto no tocante ao sim, gostaria que os nobres vereadores, para que não houvesse essa discussão e a paralisação sempre das sessões, que nós verificássemos antes, né, para não discutirmos na hora. Tem itens que são na hora, que nem a outra pauta do EIV, tudo bem, mas quando for projeto assim, que nós não discutamos aqui na hora, possamos discutir com o vereador autor da propositura antes, para que nós não suspendamos a sessão sempre. Sétimo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.731, de autoria do novo vereador Fernando Manuel Bardes, que prevê na administração pública serviço telefônico integrado com órgãos externos, o Centro Integrado de Comunicação, o SICOM. Esta presidência recebe o requerimento de adiamento de número 653, para dia 2/8/2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Vereador Marcelo Gastaldo. Com 8 senhores vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 2/8/2011, a discussão e votação do projeto de lei de número 10.731, de autoria do novo vereador Fernando Manuel Bardi. Oitavo item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo, de autoria da mesa, que autoriza doação de bens móveis ao Centro Espírita Fraternidade. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 1422. Peço a palavra e peço a minha primeira secretária que ocupe a presidência. Senhores vereadores, acho que não teria a menor necessidade de vir a essa tribuna para pedir o apoio dos senhores vereadores para que aprovássemos um projeto da mesa que autoriza a doação de bens móveis ao Centro Espírita Fraternidade. Mas eu o faço, vereador João Henrique, que chegou nesta casa, né, nesta manhã, por um motivo muito triste. Não da doação. Isso me torna muito feliz. Isso faz com que a casa cumpra com os seus preceitos de tentar trazer dignidade à cidade de Jundiaí. Mas fico triste porque existem algumas pessoas que não enxergam o bem que é feito, vereador Tico. E num dos blogs da nossa cidade, uma pessoa questiona
a casa, questiona a presidência, vereador Doca, de estar fazendo, né, o porquê da doação a um centro espírita, e nem sei se essa pessoa existe ou se é, né, um nome fictício ali, mas ele deveria vir aqui, e ele deveria ir ao centro, ele se diz espírita, ele deveria ir lá, saber a motivação pela qual essa doação está acontecendo, a motivação pela qual houve esse pedido a esta casa. E que bom que a Casa de Leis da cidade de Jundiaí pôde atender a essa solicitação, como já atendemos a algumas outras solicitações de doações. Houve um pedido, está aqui, assinado pelo senhor Wagner Lopes Espeleta, não sei se é quem está presente aqui hoje, eu não conheço. Falei com ele por telefone apenas, né? Me disse qual era a motivação, e entendendo essa motivação, fiz o projeto de decreto legislativo, contando com a assinatura dos outros membros da mesa, e tenho certeza que será aprovado pela maioria ou pela totalidade dos senhores vereadores. Porque nós sabemos o trabalho social que é feito. Ontem eu estive na entrega, né, do repasse do dinheiro para as instituições que nós votamos nesta casa, minha presidente Ana Tonelli, da subvenção social para algumas entidades assistenciais, para algumas entidades esportivas, para algumas entidades culturais. E hoje nós vamos aprovar a doação de alguns computadores para que uma entidade continue prestando um atendimento a uma camada da nossa sociedade que ainda requer uma atuação social mais firme. Parabéns ao Centro Espírita Fraternidade, parabéns a todas as organizações sociais que cumprem com um papel de integração na nossa sociedade. Então faço isso, vim a essa tribuna, porque fiquei muito chateado de ver, né? Até daria para fazer um trocadilho muito interessante aqui, com a questão de quem escreve lá se dizer, né, o que diz, mas não vou fazer, Doca, porque respeito aquela pessoa. Espero que essa pessoa passe um dia trabalhando pelo bem da sociedade e não querendo que a sociedade ande para trás. Venha conhecer o trabalho que é realizado no Centro Espírita Fraternidade e venha conhecer o trabalho que é realizado pelos vereadores desta casa. E não faça uma crítica pela crítica. Parabéns a vocês do Centro Fraternidade presente aqui entre nós. Que Deus continue iluminando a todos vocês lá e que cada vez mais a gente precise fazer menos. Porque quanto menos a gente precisar atuar na área social, melhor a nossa população vai estar. Muito obrigado. Continua em discussão projeto de decreto legislativo da mesa de número 1422 deste ano. Para falar sobre o mesmo, o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Difícil falar depois do Julião. Senhores vereadores, público presente, os colegas de fraternidade, eu acho que o que o Julião falou, e não é a primeira doação Centro Espírita, também não é só para Centro Espírita que se doa móveis. Eu venho aqui dar meu testemunho, fui trabalhador, fiz o meu curso de orientação mediúnica do Fraternidade. São pessoas, conheço o Wagner, conheço os senhores que estão aqui presentes, são pessoas de alta capacitação de doação, são voluntários lá, vereador Julião, são voluntários que trabalham em benefício. E os senhores não têm noção hoje como o Centro Espírita ele é
chamado, ele é sugado para suprir certas necessidades da população. E não só são os centros espíritas, os templos de Umbanda, todos que têm a verve kardecista ou de mesa branca, que nem a gente fala. Parabéns pela doação, fico feliz em ver a mesa, né, fazendo essa doação. Eu acredito que conte com o apoio de todos os vereadores e todos os centros. E houve um pedido aqui por parte do Wagner, uma pessoa que conheço há mais de 20 anos, que hoje é o presidente do Fraternidade, onde eu laborei por muito tempo. Hoje eu estou no Operários da Verdade apenas por questões de horário. Parabéns realmente, senhor presidente. Eu achava que esse nicho não fosse contemplado, mas parabéns pela doação. Espero que outros centros ou templos que precisem realmente recorram a esta casa e, na medida do possível, a mesa vai atendê-los. Parabéns, senhores da Fraternidade, parabéns a todos aqueles que são espíritas, kardecistas ou umbandistas, que façam simplesmente o bem. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo 1422. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Aprovado, portanto, por 13 votos, o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que autoriza a doação de bens móveis ao Centro Espírita Fraternidade. Peço ao titular da cadeira que assuma a presidência, por favor. Obrigado. Obrigado à vereadora Ana Tonelli, obrigado às pessoas presentes, obrigado a todos os vereadores aí que entenderam o espírito que norteia esta casa, que é o espírito de se fazer o bem comum na nossa cidade. Esta presidência recebe o requerimento de número 652 de urgência para apreciação da moção 151 de 2011, de autoria da vereadora Ana Tonelli, de apelo ao governo federal por retorno do projeto Segundo Tempo a Jundiaí. Esse requerimento vem com as assinaturas regimentais e vamos colocar em discussão o requerimento de urgência. Em votação, o requerimento de urgência ao plenário. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a urgência na moção de número 151. Vamos passar agora à discussão da moção de número 151. Está em discussão a moção. Com a palavra, a sua autora, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de minha autoria, que apela ao governo federal pelo retorno do projeto Segundo Tempo a Jundiaí. Agradeço as assinaturas pela urgência e já digo de antemão que ela foi motivada pela necessidade da volta dessa ajuda ou desse projeto e principalmente porque amanhã haverá nesta casa, com a Comissão de Assuntos de Educação e Esportes, uma reunião com a presença do secretário adjunto
de Esportes do município, o professor Alaércio Borelli. Senhor presidente, essa moção diz que, desde o ano de 2008, Jundiaí contava com um projeto educacional e esportivo que atendia cerca de 6.000 alunos da rede pública. O projeto, chamado de Segundo Tempo, funcionava em todo o território nacional e era desenvolvido por clubes de serviços, ONGs e até algumas prefeituras, dentre elas Guarulhos e também Jundiaí. Considerando que o projeto em Jundiaí sempre teve um sucesso absoluto e foi desenvolvido em 17 complexos esportivos, com 30 polos e cerca de 200 alunos atendidos por complexo, funcionando no contraturno escolar. E o programa terminou no dia 26 de maio último, porém, representantes da Prefeitura de Jundiaí estiveram em Brasília com o secretário nacional de Esporte e Educacional, senhor Watson Ribeiro, na tentativa de prorrogar o projeto pelo menos até dezembro deste ano. E no primeiro momento, houve interesse do Ministério do Esporte em atender o pedido de Jundiaí, o que, no entanto, não aconteceu. O projeto tinha parceria com a Universidade do Paraná e também envolvia unidades de apoio como a Escola Rotary, parcerias com associações Amigos de Bairro, monitores de educação física e também da área pedagógica. Os estudantes participavam do projeto no contraturno escolar, recebendo alimentação e praticando modalidades como futebol, vôlei e taekwondo. Considerando que a Prefeitura vai manter o projeto até o final deste mês de junho, quando se iniciam as férias escolares, porém somente em bairros considerados prioritários, como o Conjunto Habitacional Morada das Vinhas, o Jardim Tarumã, Parque Antonieta Chaves Sintra Gordinho e a Vila Ana. Que, sem esse projeto, serão mais jovens e adolescentes nas ruas, na ociosidade e, consequentemente, mais propensos ao mundo do crime, tão em evidência nos momentos de hoje, nos dias de hoje, infelizmente, senhor presidente. Então, apresentamos essa moção e nós temos aqui publicações na imprensa local, lamentando o fim desse projeto, e diz que Jundiaí fica sem esse projeto o segundo tempo. O interessante, senhor presidente, é que até por conta dessa reunião que haverá amanhã aqui na casa com a Comissão de Assuntos da Educação e do Esporte, o nosso companheiro de Câmara, o vereador Marcelo Gastaldo, havia feito também uma moção nesse sentido e já estava propenso a colher as assinaturas para que essa moção entrasse também em regime de urgência. Ocorre que, quando da leitura das matérias que foram apresentadas durante a semana por esta primeira secretária no início desta sessão ordinária, ele prestou atenção e, atento como sempre, verificou que eu havia apresentado essa moção e foi falar comigo e sugeriu então que nós fizéssemos essa discussão em regime de urgência para que o mais rápido possível ela tome o seu rumo e vá até as pessoas que têm o poder de decisão e o poder de fazer voltar aqui para a nossa cidade esse projeto tão importante que é o segundo tempo. Então, senhor presidente, aguardando a compreensão de todos os senhores e da vereadora Marilena Negro, peço a aprovação nessa moção, que sem sombra de dúvidas, uma vez que aprovada por esta casa, não será mais de autoria desta vereadora e nem tampouco de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, mas sim, é um apelo desta Casa de Leis para que volte para a nossa cidade esse importante projeto segundo tempo. Senhor presidente, essas as nossas considerações na moção apresentada em regime de urgência. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero parabenizar a vereadora Ana Tonelli pela moção e dizer que a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo estará reunida amanhã nesta casa, pedindo explicações aí do secretário Alaércio Borelli, e enviarei também uma cópia da moção da vereadora Ana Tonelli para o secretário ter conhecimento e tomare que o cancelamento do segundo tempo, espero que não seja uma questão política,
porque vamos lembrar que o ministro dos esportes é do PCdoB, e essa cidade é administrada pelo PSDB. Tomara que não seja esse o motivo pelo cancelamento do projeto Segundo Tempo. Deixaremos de atender mais de 6.000 crianças que recebiam alimentação no complexo esportivos da cidade, recebiam lanches, recebiam uniforme, estavam presentes aí nos complexos esportivos. Eram crianças que não estavam na rua, mas estavam nos complexos esportivos. Então, amanhã, o secretário Laércio Borelli estará reunido com a Comissão de Esportes às 9 horas da manhã, e a comissão tem os membros aí, o Marcelo Gastaldo, Marilena Negro, Silvio Hermani e Fernando Bardi. Então, todos estão convidados. Uma parte, o vereador Silvio Hermani. Além de tudo que Vossa Excelência disse, e também a vereadora Ana Vicentina Tonelli, essas crianças recebiam disciplina e cidadania. Muito obrigado. Então foram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, e parabéns à vereadora Ana Vicentina Tonelli pela moção. Muito bem. Continua a discussão, a moção de número 151, com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, a moção de iniciativa da vereadora, inclusive, como ela disse, foi pego até de surpresa com a leitura, mas feliz, mais uma vez, sabedor da eficiência do trabalho da vereadora nessa casa, não passou desapercebida um assunto tão importante para a nossa cidade. Mas é um programa que vem aí atender as crianças no nosso município, inclusive, como ela disse, ainda alguns bairros, por iniciativa do próprio Poder Executivo local, ainda se manterá até que se possa reaver esse convênio. Então, eu venho a público manifestar e parabenizar a vereadora por essa iniciativa. Tinha em minhas mãos já uma moção também de minha autoria no mesmo sentido, já ia buscar assinaturas quando ela fez a leitura no pequeno expediente da sua moção. Então, um assunto, inclusive, que a própria comissão interna da casa também ontem fez uma convocação aos membros da comissão para discutir alguns assuntos relativos ao esporte da nossa cidade, um dos quais era a questão do segundo tempo, convocado pelo nosso presidente da comissão, vereador Gustavo Martinelli. Então, um assunto que precisamos, sim, resgatar e não deixar que não só Jundiaí, mas outras cidades que a gente está vendo aí que está tendo esse cancelamento desse convênio. O Jundiaí ainda tem a felicidade de suportar um pouco mais e tentar conduzir esse programa com vias próprias, mas é difícil. Nós vemos aí o quanto isso foi útil, quantas pessoas envolvidas, falaram da questão esse trabalho que é feito, né, com nossas crianças, os adolescentes aí, essa importância desse trabalho, né, essa inclusão social que é esse programa, é um programa que traz um bem-estar físico, é uma promoção da saúde, de desenvolvimento intelectual e humano, e assegura também, como disse o vereador Silvio, principalmente a questão da cidadania. Então, nós temos que manter, promover, né, esse programa no nosso município, e desde já tem aí o apoio, conversei com o vereador Val, da bancada do PDB, apoiando essa iniciativa, e precisamos mesmo resgatar. Ainda tive uma conversa com um dos coordenadores lá, o Silvério, com o nosso secretário também, o Laércio Borelli, que eles estão fazendo, há um entendimento até da possibilidade de agosto estar retornando, né, esse programa para o nosso município. Nesse momento, a secretaria mantém alguns núcleos, mas nós vemos aí a necessidade mesmo de não perder um importante programa no nosso município. Uma vez que não só a questão das nossas crianças, também com alguns profissionais que fazem o estágio, né, atendendo essa demanda na área esportiva, aproveitando um espaço, né, que é de direito, a questão de pôr em prática aquilo que estão aprendendo no seu currículo escolar. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Gustavo.
E bem lembrado, alguns núcleos vão ser mantidos, mas um exemplo, a Vila Maringá não vai mais ser atendida, Vila Rami não será mais atendida, e cerca de 70 estagiários estarão aí desempregados sem a bolsa ou auxílio. E lembrando também, nós temos aí o deputado federal Luiz Fernando Machado. Vamos também entregar aí uma cópia da moção da vereadora Ana Tonelli, para que o deputado lá em Brasília converse aí com o ministro dos Esportes. Obrigado, vereador, pela parte. Para essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão a moção de número 151. Não havendo mais quem queira discuti-la, em votação. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 151. Nono item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.909, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, para atendimento especializado de criança encaminhada pela Rede Municipal de Ensino. Está em discussão o projeto de lei de número 10.909. Em votação. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, aprovamos o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1. Está em votação a emenda de número 1. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado, portanto, o projeto de lei de número 10.909, bem como a emenda de número 1, que é da autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, para atendimento especializado de crianças encaminhadas pela Rede Municipal de Ensino. 10º item da ordem do dia é a moção de número 149, 2011, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, de apelo ao governo federal por implantação de cursos técnicos profissionalizantes em Jundiaí. Esta presidência recebe o requerimento de número 651, que vem assinado pelo vereador João Henrique dos Santos, de adiamento para a sessão de 5/7/2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, fica adiada a discussão da moção de número 149 para o dia 5/7/2011. Último item da nossa ordem do dia, a moção de número 150, de 2011, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOC, de apelo ao ministro do Estado da Saúde por não diminuição de vagas em hospitais psiquiátricos da região de Jundiaí. Está em discussão a moção, com a palavra o autor, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, há um bom tempo que a gente vem recebendo diversas reclamações com referência a vagas em hospitais psiquiátricos através do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, agora que a gente tem as informações detalhadas, nós estamos apresentando um apelo ao ministro do Estado de Saúde por não diminuição de vagas em hospitais psiquiátricos da região de Jundiaí. Inclusive, a gente dá o exemplo da cidade de Indaiatuba, que foram apanhados de surpresa de um número X de vaga, vindo uma informação que eles não poderiam mais continuar com aquele número assim reduzido. Para quem entende
o drama, ou os dramas das famílias que lutam com seus entes queridos com referência à doença que é obrigado a ser atendido através de internações com médicos especializados em psiquiatria, que, primeiro, eles têm o controle de receita e têm o atendimento adequado, inclusive até com acompanhamentos psicológicos. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu solicito a gentileza que os senhores aprovem esta moção e vou informar mais. Acho que eu quase nem apresento moção. Cada um tem um pensamento, evidentemente, é que as moções, às vezes, devem ser mais equilibradas. Mas todas elas, claro, evidente, têm a sua força perante ao governo federal, ao governo municipal, certo? E ao governo estadual. Eu acho que essa moção foi necessária porque não tenho mais ferramentas para que a gente possa, evidentemente, fazer um trabalho junto a essas famílias desesperadas que, às vezes, não sabem o que fazer com o filho, ou com o marido, ou com uma filha. É uma situação difícil de ser resolvida. E outra coisa... Permite uma parte, vereador? Com o máximo prazer, vereador. Vereador, cumprimentar a Vossa Excelência pela apresentação dessa moção, e nós sabemos que já não é de hoje que o governo, através do SUS, ele quer acabar com esses hospitais psiquiátricos para que as pessoas tratem em casa dos seus doentes desse mal. Mas é impossível, vereador, é impossível por quê? Nós sabemos que tem pessoas que são aparentemente normais e, de repente, à noite, pode surtar e aí atacar uma pessoa da própria família. Então, não tem como ser tratado. Nós temos experiências já, temos conhecimentos de vários acontecimentos nesse sentido. Então, cumprimento Vossa Excelência, e realmente, para que não deixe diminuir os leitos nesses hospitais e que também não se acabem com esses hospitais psiquiátricos. Eles, infelizmente, são necessários, porque as famílias não têm condições de manter esses doentes em casa. Durante o dia, maravilha, são pessoas quietas, na maioria das vezes ficam assim, acamadas o dia inteiro, mas o que passa pela cabeça nós não sabemos, e à noite o que pode acontecer. O apelo é para que as pessoas que tenham esses entes queridos internados nesses hospitais psiquiátricos já há um tempo indeterminado, e vai continuar por esse tempo indeterminado, que não os abandone, que façam as visitas periódicas. Talvez até por isso é que houve essa ideia do governo, através do SUS, em querer acabar com esses hospitais. Eu acho que é por aí que nós vamos conduzir, e mais uma vez, parabéns pela moção, e queira Deus que o senhor tenha êxito nesse seu pedido. Muito obrigado, vereadora Ana. E tem mais um problema sério. Aqui, por exemplo, na casa, nós temos 2 delegados de polícia, que é o caso de Dr. Paulo Sérgio Martins e o vereador Bardi, que são testemunha que, às vezes, a violência, conforme o CID, o Código Internacional da Doença, a pessoa se torna rebelde, quebrando as coisas, trazendo uma intranquilidade que só quem passa por isso sabe. E os delegados podem afirmar a toda a população de Jundiaí, certo? Que eles não podem deter o doente. É inconstitucional, ilegal, proibido e até entra sujeito a responder processos crimes. Eles sabem disso. Eles têm esses problemas seríssimos na delegacia. A hora que tiver hospital nessa forma e tiver um encaminhamento do médico, isso já aliviaria as delegacias de polícia de Jundiaí, como também o Hospital São Vicente de Paulo, que às vezes levam um paciente lá, não conseguem segurar e há grandes prejuízos para o hospital, quebrando diversas coisas importantíssimas dentro do nosocomio. Portanto, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, peço gentilmente que aprovem essa moção para o bem daquela parte sofrida da população de Jundiaí, que é a doença de psiquiatria e o psiquiátrico, como achar melhor. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Doca. Continua em discussão a moção de número 151, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, de apelo ao ministro do Estado da Saúde por não diminuição de vagas em hospitais psiquiátricos da região de Jundiaí. Em votação a moção de número 151.
Com 14 votos sim. Vereador Doca. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos, vou consignar aqui, porque o vereador Doca teve um problema no seu terminal. 15 votos sim. Esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 151. Vencida a nossa ordem do dia. Vamos passar aos requerimentos sujeitos ao plenário, requerimentos ao plenário. Nós temos 2 requerimentos para ser discutido. O requerimento de número 648, de autoria do vereador Durval Orlato, e o requerimento de número 649, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse e submetesse ao plenário destaque do requerimento número 649, de minha autoria. Atendendo a solicitação verbal do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, essa presidência coloca em votação o destaque do requerimento de número 649. Vereador Gustavo. Com 12 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, essa presidência que não vota e 1 vereador ausente, está aprovado o destaque do requerimento 649. Vamos passar à discussão dos requerimentos ao plenário, com a palavra o vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço requerimento de informação ao Executivo sobre a demora do pronto atendimento no Hospital de Caridade São Vicente de Paula. Não é de hoje que várias pessoas nos procuram para informar que o pronto atendimento do Hospital de Caridade São Vicente de Paula está demorando demais. Sendo assim, conforme a declaração de comparecimento em anexo, requeiro que a mesa, na forma regimental ouvido o soberano plenário, solicite ao chefe do Executivo, senhor prefeito municipal, que preste à casa as seguintes informações. Qual o motivo da demora? Há uma triagem para atendimento de casos graves. Em caso negativo, quantas pessoas vieram a óbito esperando atendimento? Em caso positivo, quantas pessoas em média são atendidas prioritariamente por estarem em situação de urgência e emergência? Quais as providências que estão sendo tomadas pela direção do referido hospital, vez que esta é uma reclamação antiga? Eu tenho aqui em anexo uma declaração de comparecimento e a forma como o hospital vem tratando essa questão do pronto atendimento. É o único hospital, de fato, regional na cidade, que tem essa condição da regionalidade. Infelizmente, parece que nós vamos ficar só com ele por algum tempo ainda, porque o prefeito Miguel tinha prometido, mas não cumpriu, não vai sair hospital. E lá no Hospital São Vicente, o gargalo de tudo está acontecendo. Por isso, esse requerimento para saber exatamente o que anda ocorrendo com essa demora, falta de triagem adequada no Hospital São Vicente na questão do pronto atendimento, que está deixando diversos munícipes a desejar. Portanto, essas informações que nós gostaríamos formalmente do senhor prefeito, é que eu peço a aprovação dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. Continua em discussão os requerimentos de alçada do plenário. Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, eu apresentei este requerimento de realização de sessão especial em comemoração ao centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. O
povo evangélico no Brasil vive um momento histórico. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus comemora neste ano o centenário de sua fundação, com eventos e celebrações que se estenderão de junho de 2012, tendo seu ápice nos próximos dias 16 e 18. É sabido por todos que, desde seu início, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem servido de esteio social com ações de natureza comunitária e assistencial, possibilitando que milhares de pessoas sejam reinseridas na sociedade e tenham uma nova oportunidade de vida. A igreja nasceu em Belém do Pará. É hoje a maior comunidade evangélica do Brasil e de grande parte do mundo. Tem, no item 5 do regimento interno, apresentado este requerimento para notificar também que tenhamos a possibilidade de uma sessão especial também em comemoração desta data. Estamos presentes ainda em 176 países do mundo. Em Jundiaí, a Igreja Assembleia de Deus conta hoje com aproximadamente milhares de membros, aproximadamente 10 mil membros, um pouco mais, menos, isto só do Ministério do Belém. Temos os outros ministérios também. Por isso, apresentei este requerimento. No próximo dia 12 de junho, nós já estamos com uma expectativa maior de batizar no Brasil, apenas no dia 12, mais de 100 mil novos membros, só no dia 12. E no dia 18, de realizarmos uma carreata no Brasil todo também, a partir das 2h30 da tarde. Pois não, nobre vereador, pastor Roberto Conde. Queria parabenizar a Igreja Assembleia de Deus, em nome do brilhante vereador Val, e fico feliz com essas notícias, né, independente até da denominação. O que importa é que o Senhor Jesus está sendo pregado, almas estão sendo salvas, e é um trabalho que vai crescer mais e mais, eu tenho certeza, em todo o mundo, né? Não só a nível de Brasil. Obrigado, pastor Roberto Conde, que é um companheiro, um irmão em Cristo, um irmão de fé, e lutamos pelas boas novas de salvação juntos, né? Levantando a bandeira ensanguentada da cruz, ou seja, o Evangelho de Jesus, Salvador da cruz do Calvário. Muito obrigado, pastor, e esperamos que em breve tenhamos o cristianismo em todos os países do globo terrestre. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos colocar em votação primeiro o destaque, o requerimento número 649, de autoria do vereador Inivaldo Ramos de Freitas. Está em votação o requerimento número 649. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento número 649. Vamos agora votar o requerimento número 648. Em votação, o requerimento de autoria do vereador Duval Lopes Orlato. Com 9 votos não, 4 votos sim, e essa presidência, 2 vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está, portanto, rejeitado o requerimento de número 648. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Eu fico feliz que o número de vereadores que aumentam o entendimento de que alguns requerimentos devam ser aprovados, vem aumentando na casa. Eu espero em breve ver todo o painel azul aí com a votação sim. Eu acho que estamos no caminho disso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doca.
Eu vou começar a botar a partida agora do lado esquerdo aqui do nosso amigo pastor Conde. O senhor Porque está o com meu problema aqui aí. toca e não endireita nada, tudo o contrário. Parece que está numa oposição sistemática aqui, por favor. Peço a Vossa Excelência que seja retificado, aliás, modificado, porque meu voto é ao contrário do que foi mostrado no painel. É a segunda vez agora. Ok, vereador Doca. O senhor é testemunha que eu diversas vezes... Está deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Doca. Vencida também a questão dos requerimentos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 vereadores, vamos dar início ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, como eu já dispensei a minha fala aí por escrito, mas tivemos hoje visita de alguns moradores da Vila Rio Branco e me trouxeram os documentos aqui, inclusive para mostrar para o senhor, eu vou passar em seguida, e eu só vou dizer o que eles estão dizendo aqui. Primeiro, o ponto de ônibus, senhor presidente. Até hoje não está lá o ponto de ônibus da Vila Rio Branco. E é o que eles vieram falar. Estão trabalhando lá, quem sabe, em breve. Mas os moradores fizeram uma anotação dizendo o seguinte: moradores da Rua Tiradentes pedem socorro à Prefeitura pela falta de providências de manutenção das calçadas de rua. Um tronco de árvore foi cortado, provocou um acidente. E um acidente grave, senhor presidente, no piso. E ficou todo arrebentado. Tenho aqui até as imagens, eu vou passar a Vossa Excelência, do homem, quebrou o nariz, raio-x, trouxeram para nós aqui. A coisa é grave, senhor presidente, né? O trânsito foi pedido um radar lá também no trânsito, não foi colocado, eu vou falar em outra ocasião. E eles estão indignados, principalmente pelo ponto de ônibus, senhor presidente, que não acontece, e também por esse problema nas calçadas, que está gravíssimo, causando graves acidentes. E vou passar para Vossa Excelência agora as imagens. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Nivaldo. Questão de ordem do vereador João Henrique dos Santos. Senhor presidente, no grande expediente eu me discorrer sobre alguns projetos de lei que a gente está apresentando nessa casa hoje, de bastante envergadura, mas para consensar com os demais vereadores, a gente concordou então abrir mão para que a gente tenha progresso nas discussões. Mas apenas para comunicar que na próxima sessão e durante toda a semana a gente vai estar falando sobre esses projetos de lei, que no nosso entendimento é bastante significativo e vai provocar uma grande discussão até no municipal de Jundiaí. Apenas para comunicar. Obrigado. Muito bem, vereador João Henrique dos Santos. Bom, voltemos ao nosso grande expediente. Nós teríamos 14 vereadores inscritos, mas, tendo em vista que nós teremos uma sessão extraordinária, essa presidência agradece a compreensão de todos que dispensaram o uso da palavra no grande expediente. Portanto, não temos mais nenhum orador inscrito. Então, essa presidência vai encerrar a sessão. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, portanto, nós temos número legal e, sob a proteção de Deus, está encerrada esta sessão ordinária. Esta presidência já fez a convocação para a 18ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, a ocorrer dentro de 10 minutos, cuja
pauta desta convocação diz o seguinte: nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária para apreciação das seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei de número 10.919, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público a partir de 1º de maio de 2011. Segundo, projeto de lei de número 10.926, de 2011, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de maio de 2011 os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Terceiro, projeto de lei de número 10.927, de 2011, também de autoria da mesa, que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. E o quarto e último item da nossa ordem do dia, projeto de resolução de número 769 de 2011 da mesa, que altera a resolução 525 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Portanto, senhores vereadores, dentro de 10 minutos daremos início à sessão extraordinária. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.